Seja bem-vindo ao Rapidola. A gente vai continuar nossa conversa aqui de derivada por definição e eu queria falar mais um detalhe importante para você. Na aula passada de derivada por definição, nós falamos o seguinte: eu tenho uma função aqui, plano cartesiano, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Aqui você tinha um ponto A em questão, que você chama aqui de XA, né? Vou chamar de X0 e bem aqui Y0 para preservar a notação da aula anterior. Aqui tinha um ponto B. Esse ponto B, eu vou chamar ele de um ponto XY variável. Esse ponto B poderia estar em qualquer lugar da função. E nós chegamos a conversar que existe uma reta que vai passar por A e B. Essa reta que passa por A e B é chamada reta secante. E a minha reta secante ela vai ter um coeficiente angular. E esse coeficiente angular é a variação de y pela variação de x. A gente chegou numa fórmula que chamamos de definição da derivada, que a derivada, geometricamente, ela representa o coeficiente angular da reta tangente. Por que a reta tangente? Porque esse B está aqui, ele vai se aproximando cada vez mais do A. Eu irei fazer o mesmo comentário, mas de uma outra maneira. Imagina que eu tenho aqui aquele triângulo. Eu vou chamar agora aqui, esse aqui eu tenho, vamos chamar esse aqui de um x0, e como aqui tem um valor de x, só que eu tenho aqui uma diferença, né? Eu vou chamar essa diferença bem aqui de h. Então, tem uma diferença h. Se aqui é x0, esse x aqui é como se fosse x0 mais um h qualquer. Esse h seria um incremento, né? Um pequeno valor que você vai somar a esse x0. Aqui, enquanto esse aqui seria, por exemplo, f de x0, aqui você teria o valor que seria o f de x0 mais h. Mas, de qualquer maneira, a minha derivada ela vai ser o meu coeficiente angular da reta tangente. Por que da reta tangente? Porque esse cara vai se aproximando, aqui a reta é secante, aqui a reta é secante. A nossa ideia é fazer esse valor de h ser cada vez menor. Porque dessa maneira, esse ponto vai se aproximando, então esse h vai tender a zero. Ou seja, essa pequena diferença, vou ter uma pequena diferença aqui, vai chegar um momento que não há diferença, é 0,00. Então aí a minha reta não é uma reta secante, sim uma reta tangente, e esse coeficiente angular nós chamamos de derivada. Observe que eu posso escrever da seguinte maneira, então. A minha derivada em x0 vai ser o limite daquela razão, né? Que eu vou ter uma razão, eu vou ter uma variação de y e aqui eu vou ter uma variação de x, que no caso é o h. Então aqui eu vou ter limite da variação de y pela variação de x, onde no caso aqui, esse valor aqui vai ser cada vez menor, ou seja, essa variação de x em questão vai se aproximar de zero. Olha lá o detalhe, vai ficar limite. Aqui eu vou colocar a variação de x, esse menos esse, eu chamei de h. Pode colocar ΔX, não há diferença, se você encontrar um livro assim ou assim, está na boa. Em cima eu vou ter a diferença de y, que seria o f de x0 mais h, menos o f de x0, e aqui eu vou dizer que h tende a zero, já que o meu h é a variação de x. Então aparece em vários livros a definição de derivada por essa razão. Na aula anterior, se você perdeu, acesse o link bem aqui, nós conversamos que a derivada de x0 era dada pela seguinte razão, que é uma razão equivalente a essa, que seria o limite, e a gente colocava assim, o numerador seria o f de x menos o f de x0, porque aqui eu chamei de x no caso, aqui seria o f de x0, e aqui em cima, aqui embaixo melhor, vai ficar x menos x0 quando esse se aproxima desse. E quando x se aproxima de x0, eu vou ter esse valor aqui da variação de x tendendo a zero quando x se aproxima de x0. Então tem essas duas definições de derivada, dessa maneira ou dessa maneira. Na aula passada a gente treinou essa maneira e eu queria contar essa dica aqui para você. Só para você ficar fera nisso aqui, vamos resolver uma questão de derivada por definição utilizando a razão dessa maneira. Acompanhe. Se fx é igual a raiz quadrada de x mais 4, encontre f' de 5. Nessa questão ele me deu uma função, a função é fx
raiz quadrada de x mais 4. E eu quero saber dessa função quanto é que vale a derivada em 5. Quero saber quanto vale a derivada em 5. E aí você vai fazer pela definição que a gente acabou de conversar. Nós sabemos que a derivada de uma função será o limite, aí você escreve limite de f de x mais h menos f de x dividido por h quando h se aproxima de zero. Então, essa é a nossa definição de derivada. Não importa se você vai escrever aqui x0 ou x apenas, dá no mesmo. Só que no caso aqui eu quero achar a derivada em 5. Então, você vai substituir logo o valor do x por 5. Vai ficar aqui, ó, f', você vai colocar f' em 5, será o limite. Onde aparecer x, você vai colocar o número 5. f de 5 mais h menos f de 5 dividido por h quando h tende ao número 0, quando h se aproxima de 0. Após isso, você vai substituir o valor. Vai ficar assim, ó, limite quando h tende a 0. f de 5 mais h, onde aparecer x aqui, você vai colocar 5 mais h no lugar. Vai ficar raiz quadrada de 5 mais h mais 4. Menos o f de 5, que você vai substituir o número 5 na função. Vai ficar raiz quadrada de 5 mais 4. Dividido pelo valor do h em questão. E aí eu vou ter a derivada em 5, que ela vai ser o limite quando h se aproxima de 0. Aqui vai ficar 5 mais 4, 9. Então, eu vou ter raiz quadrada de h mais 9, menos 5 mais 4 vai dar 9, cuja raiz quadrada é um número 3 dividido por h. Esse limite é tradicional aqui no canal Rapidola. Basta você multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse numerador. Vou multiplicar por h mais 9 mais o número 3 em cima, e embaixo a mesma coisa. Agora vai ficar derivada em 5, limite, quando h tende a 0. Em cima eu tenho uma multiplicação especial, um produto notável, multiplicação da soma pela diferença, que é o quadrado primeiro, você vai colocar o quadrado primeiro, menos o quadrado segundo. Embaixo é só repetir h, que multiplica raiz de h mais 9 mais um número 3 em questão. Aqui você vai cancelar e vai ficar em cima h mais 9 menos 3 a segunda, que é 9. Então, observe que em cima vai cortar 9 menos 9, zerou, ficou apenas o h. Então, eu vou ter limite quando h tende a 0. Em cima ficou h, não vai esquecer, ficou 9 menos 9, pateaquei bem aqui, ficou somente o h. Embaixo ficou h, que multiplica a raiz de h mais um número 9, mais o 3 somando aqui. Você vai cancelar h com h, vai dividir h por h, vai ficar o número 1 em cima subtendido, e eu vou logo encerrar aqui da seguinte maneira. O limite de 1 vai ser o próprio 1, e o limite aqui embaixo basta substituir o h por 0. Então, vai ficar raiz de 0 mais 9 mais um número 3 em questão. E aí eu tenho 1 dividido por raiz quadrada de 9 é 3 mais 3. E aí eu vou ter 1 dividido por 3 mais 3, que é 6, que é a minha derivada da função quando x vale 5. Não esqueça que essa derivada representa geometricamente o coeficiente angular da reta tangente à função quando x vale 5 em questão. Quer saber mais sobre cálculo? Assista a próxima aula e se liga sempre aqui no canal Rapidola.